Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa no empreendedores.pt. Desta vez temos alguém que, para além de ser empreendedor, lidera uma associação que promove o empreendedorismo e, portanto, é uma voz seguramente bem interessante para escutar. Tenho aqui comigo hoje o Adelino Matos, presidente da ANGE, empresário. Vai ser alguém que certamente nos vai dar a conhecer a sua história e, portanto, Adelino, muito obrigado por teres disponibilizado o teu tempo, que sei que é curto, para me receberes, ainda por cima, receber-nos aqui nestas instalações magníficas, com esta vista deslumbrante sobre o Rio Douro. Obrigado, obviamente, pelo convite. Acho que a vista é um bom mote para esta entrevista. Sim, senhor, sim, senhor. Eu, para full disclaimer, devo dizer que também sou um dos membros dos órgãos sociais da ANGE e, portanto, fica aqui tudo clarificado. Eu começava por te fazer a seguinte pergunta. Imagina que és primeiro-ministro, ok? Ou pelo menos alguém com elevado poder executivo em Portugal. Qual era a medida que tu achas que podias, tomar com mais impacto para criarmos um país ou um contexto mais favorável para o empreendedorismo? Aproveito e faço também um primeiro disclaimer, que é nunca me veria no papel de um primeiro-ministro. Okay. É algo que não está nos meus horizontes. Eu acho que se eu fosse primeiro-ministro, tentaria cortar aquilo que nunca ninguém teve a coragem de fazer e que eu acho que é a base de qualquer democracia, ou deveria ser, que é a justiça. E na justiça, a primeira medida que poderia tomar, até como exemplo para todo o resto da sociedade, seria eu próprio e o meu governo estarmos sujeitos às regras que todos os outros estão. Ou seja, por aquilo que eu faço enquanto primeiro-ministro, eu faria enquanto primeiro-ministro, estaria sujeito a todas as regras e leis a que todos os outros estão, ou seja, não estaria de todo impune e teria que ser avaliado por aquilo que faço, pelas coisas boas, pelas coisas más. E ainda existe muito deste contexto, nomeadamente político, em que fazem muita coisa boa e muita coisa má e ninguém tem consequências. Eu acho que seria fundamental aplicar, até porque nas empresas isso acontece todos os dias, acho que ainda descredibilizamos um pouco a política exatamente por acharmos que as leis não se aplicam aos governantes. Eu acho que seria um excelente exemplo se tudo aquilo, inclusive de mau que passámos no passado, tivesse consequências diretas nas pessoas que estiveram diretamente envolvidas. E achas que isso é uma forma, para além de, aliviar o clima geral, ou pelo menos da relação com os políticos, não tenho dúvidas, como é que uma coisa dessas podia impactar no tecido empresarial ou no tal contexto do empreendedorismo? Primeiro pelo exemplo e segundo também porque tenho a certeza que muitas ações dos políticos daí para a frente seriam muito melhor pensadas e muito melhor tomadas. Teriam um reflexo também, diria eu, em toda a sociedade, em todo o meio empresarial. Como nós vemos em países evoluídos, por escândalos que tiveram ao nível, nomeadamente da banca, existem governantes presos. E não percebo porque é que em determinados locais, em determinados países, não possamos ter um regime ou um formato em que efetivamente as pessoas sejam avaliadas por aquilo que fazem, pelo bom e pelo mau. Não é simplesmente passarem um mês no governo e terem depois uma pensão vitalícia. Isso não faz sentido num contexto moderno. E acho que os jovens empresários na globalidade, não se revêem neste formato. Acho que elegem alguém, escolhem essas pessoas, dão-lhes responsabilidade e também deveria existir a responsabilidade pelo bom e pelo mau. No final do mandato, far-se a avaliação. Achas que Portugal é um país amigo dos empreendedores e dos investidores ou nem por isso? Portugal, diria que à data de hoje é mais amigo dos empresários, dos empreendedores e do investimento. Ainda temos um grande caminho pela frente. O ambiente que nós sentimos hoje é um ambiente mais tranquilo, é um ambiente que fomenta o empreendedorismo e isso também se vê pela criação, pelas estatísticas de criação de empresas e grandes centros de competências a virem para o nosso país. Acho que o ambiente existe, mais do que no passado. Agora ainda existe. Mas ainda não é muitas vezes penoso, empreender em Portugal, fazer coisas? Não notas isso? Sem dúvida. Não sentes as vozes aí, até de eventualmente associados, etc., que manifestam essa dificuldade? Sem dúvida. E no nosso país, acho que a palavra empreendedor
ainda se aplica melhor, porque o empreendedor normalmente é aquele que tem muito esforço para abrir uma empresa, que tem muitas dores de crescimento, e estas dores de crescimento aplicam-se em todo o mundo, mas se calhar no nosso país ainda se aplicam mais, porque é preciso mais resiliência, inclusive aos portugueses, para tomarem decisão e terem um apoio, acima de tudo, não só tomarem decisão, mas terem um apoio para conseguirem criar a sua empresa e crescer. Isso vem dos custos de contexto que existem em Portugal? Para além da questão cultural, não achas que há, enfim, custos de contexto que ainda são significativos e, portanto, minam eventualmente até algum ímpeto empreendedor que muita gente possa ter? Totalmente de acordo. Efetivamente, o contexto, os custos de contexto no nosso país ainda são muito penalizadores para quem quer avançar e mudar de vida e criar o seu próprio negócio. Seja quem já tem uma carreira e quer lançar o seu próprio negócio, seja quem já sai da universidade e o primeiro passo que quer dar é abrir uma empresa. Este custo de contexto acabam por penalizar gravemente Consegues arriscar uma razão que está na base de custos tão elevados, burocráticos e de outra natureza? Com certeza será um acumular de razões e inclusive de mentalidades e de historial do nosso país, porque na realidade é um país que sempre foi com um pensamento bastante para a frente, desde os descobrimentos, mas de alguma forma podia ter melhorado e podia ter avançado mais nos últimos 30 anos, como fez, se calhar, nos últimos 2, 3 anos, que acho que acabou por ter um contexto até mais apelativo para a criação de novas empresas. Mas este contexto, muitas vezes, é quase mais psicológico. As pessoas querem arriscar, as pessoas querem fazer, Portugal está na moda, existe muito este conceito de empreendedorismo, mas os problemas estruturais e os custos de contexto continuam lá. Dás-me exatamente o mote para aquilo que eu te queria perguntar, que é, não se está a viver, de facto, esta moda do empreendedorismo em Portugal, nomeadamente o empreendedorismo digital, se achas que estamos a viver a moda ou não, e se é uma moda passageira ou se porventura é algo que tem capacidade de ser mais perene. Como é que tu vês isto? Essa é uma coisa que está a encher aí o espaço mediático ou é uma coisa mais estrutural? Eu acho que começa a ser estrutural, ou seja, nos últimos anos tivemos muitas empresas criadas, muitas startups com algum sucesso. A realidade é que nós olhamos para os números e vemos que startups que passam a scale-ups e que têm algum sucesso, que estejam neste momento a faturar mais de 5 milhões de euros, por exemplo, São muito poucas. São muito poucas. Mas na realidade o ambiente e o contexto propicia que mais startups se criem, mais negócios avancem. Muito é verdade na vertente tecnológica, porque acaba por ser a face visível de todo o movimento, se calhar a vertente mais sexy. Mas porque isso é uma excelente nota, não será que se está a hipervalorizar a dimensão meramente tecnológica e quase que desvalorizando um pouco os outros setores? Achas que não será isso um pouco arriscado e até perigoso? É claramente num aspecto em que não são as startups puramente tecnológicas que vão fazer este país crescer significativamente. Agora, fazem parte do processo, com toda a importância que têm. Se nós olharmos para o nosso tecido empresarial, vemos claramente a componente industrial é fortíssima e tem que continuar a ser. Vemos também que o turismo, na realidade, tem puxado muito pela economia portuguesa nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, o que também ajuda a este ambiente e este contexto psicologicamente positivo de que estamos a crescer, estamos a minimizar, estamos a reduzir o desemprego. No entanto, a componente tradicional da indústria, lá está, temos que fazer um trabalho melhor para que seja também uma componente sexy de todo este ecossistema. E colocar as startups tecnológicas em relacionamento com a indústria para efetivamente existirem sinergias e termos o melhor dos dois mundos. E achas que esse melhor dos dois mundos é algo que é possível em Portugal ou posto de outra maneira? Já vimos aqui algumas dificuldades de empreender em Portugal, os custos de contexto. Que razões positivas, agora também te perguntava as positivas, é que achas que Portugal traz para os portugueses e para investidores estrangeiros? Primeiro, até pela vista que temos hoje, acho que qualidade de vida, acho que é um dos principais fatores. Nós, muito recentemente, um cliente fez-nos exatamente essa pergunta, um cliente alemão. E
E nós dissemos o clima, e ele disse, olha, tens toda a razão, inclusive, não só na componente de qualidade de vida, mas para empresas industriais que queiram trabalhar e fazer, por exemplo, montagens ao ar livre, montagens industriais ao ar livre. Mais constância. Como? Há mais constância, não é? Há mais constância e tens uma capacidade de trabalho muito mais longa por causa do tempo, unicamente por causa do tempo, mas pensando de uma forma mais genérica, qualidade de vida, fantástica. Obviamente, os nossos recursos, o nosso capital humano, eu continuo a dizer que é muito bom. Apesar de existir escassez de capital humano, somos muito bons. Temos uma mentalidade, como profissionais, como empreendedores e como profissionais, temos uma mentalidade muito positiva, temos uma mentalidade que quer construir e também tenho a dizer que acho que esta mentalidade evoluiu muito nos últimos anos. E acho que é um fator crucial para este desenvolvimento e para o nosso país. Tocaste aí no tema capital humano, eu vou-te lendo de vez em quando e já reparei que é um tema a que tu voltas com alguma regularidade e de facto pode ser que o capital humano português seja enfim, uma razão pelas quais empresas estrangeiras vêm para cá, mas ao mesmo tempo, como bem dizes, é um fator é um bottleneck porque não há em quantidade suficiente, nomeadamente na área industrial. Como é que chegou até aqui e o que é que se pode fazer para mudar? Porque imagino, e não sei se isso acontece na tua empresa, e lá chegaremos, mas se isso acontece nos teus colegas industriais, que é de facto haver falta de pessoas para trabalhar em determinadas áreas, quando, paradoxalmente, temos um desemprego jovem que não é assim tão baixo. Sem dúvida. Eu tenho uma teoria muito própria que não sei se é realista ou não, mas passando mais a factos, a verdade hoje, e mais do que na indústria, eu diria que é transversal a todo o país, não temos mão de obra. As pessoas podem ficar a pensar chocadas como é que é possível, com um desemprego 9 qualquer coisa por cento, como é que isto é possível? Neste momento, em termos de indústria, não há recursos qualificados ou indiferenciados, não existem. Vamos para uma área tecnológica, em que vemos centros de competências a virem para Portugal, da Mercedes, hoje da Uber, que veio para Lisboa, da Vestas, que veio para o Porto. Muitas delas, inclusive, que fazem concursos internos a nível mundial, dentro do seu headquarter, mas abrangendo todos os colaboradores, fazendo um concurso em que colocam algumas capitais ou algumas cidades europeias e são os colaboradores, por determinados critérios, que escolhem qual é que é a cidade vencedora. E aconteceu com o Porto, julgo que foi com o caso da Vestas, que foram os colaboradores que escolheram, nós queremos que seja no Porto. Lá está, exatamente por aquilo que falámos anteriormente. Qualidade de vida, recursos e capital humano interno, a capacidade de criar e o contexto positivo que temos hoje. A verdade é que, com a criação destes centros de competências e com a falta de recursos qualificados, muitas destas empresas estão a ir buscar quadros qualificados a outras empresas portuguesas, que depois ficam sem os quadros. Verdade. E têm que ir buscá-los a algum lado que não existe. Numa vertente altamente qualificada. Se formos a uma vertente menos qualificada, de chão de fábrica, mas que são o pulmão da nossa indústria e do nosso país, queremos contratar em Sverdvoga, em Valdecâmara, no Porto, noutras áreas, queremos contratar pessoas indiferenciadas ou pessoas de chão de fábrica com alguma qualificação e não encontramos. Não há gente ou as pessoas não querem trabalhar? Não há gente. Não há gente porque os 9% de taxa de desemprego nacional, lá está, é nacional. Há áreas que têm uma taxa de desemprego alta, outras que têm uma taxa de desemprego perto de zero. E nas zonas mais industrializadas, a verdade é que é perto de zero. O que acontece, a minha explicação para o caso é exatamente porque nos últimos anos foi dado um ênfase muito específico a que era este é um país em que as pessoas tinham que ter uma licenciatura. Costumo explicar isto várias vezes, em que há muitos anos atrás, quando eu era um jovem, ainda sou um jovem, mas muito pequenino, era quase que obrigatório tirar o 9º ano. Era obrigatório tirar o 9º ano. Depois era obrigatório, quase que obrigatório, tirar o 12º. Ou pelo menos não se ficava bem visto se não se tirasse o 12º. Depois era licenciatura, depois era mestrado, depois são pós-graduações.
Neste momento, famílias que normalmente teriam os filhos que saíam do 12º ano e iriam para cursos profissionais, iam para o mercado de trabalho para cursos profissionais, começaram a ir para a universidade, com toda a legitimidade e com todo o apoio. A verdade é que fizeram um esforço financeiro enormíssimo para irem para a universidade e muitas vezes, como também não tinham notas para entrar nos cursos que queriam, entravam na última opção, naquilo que calhava, mas iam para a universidade e no final saíam com uma licenciatura. E com este contexto, as próprias universidades criaram muitos cursos que muitas vezes sem saída. A quantidade de cursos que nós temos de gestão, mesmo, eu tirei um curso de gestão, não estou a criticar o curso, estou a dizer é muito bonito hoje. Há uma desproporção muitas vezes entre aquilo que é... Há uma desproporção. E muitas vezes é muito bonito ser da universidade e dizer tenho um diploma e sou um gestor. O esforço que isso trouxe em termos financeiros para se tirar a licenciatura. A expectativa que se cria, não é? A expectativa que se cria. Por outro lado, muitas vezes, malta aqui do Norte que vai, sei lá, não menosprezando obviamente qualquer ensino superior, vão daqui para Beja, vão daqui para Bragança, para tirarem o curso e depois ficam com um curso que não tem saída profissional. Quando, se calhar, podiam estar direcionados numa vertente profissionalizante com emprego imediato, e isso deixou de acontecer. Também o próprio apoio do Estado às empresas profissionais, às escolas profissionais, e inclusive industriais, que haviam muitas no passado e quase que morreram, hoje quase não temos ensino industrial, acabou por matar ou reduzir substancialmente uma gama intermédia de profissionais, que hoje obviamente se sente e não tem acesso, a indústria não tem esses profissionais. E a verdade é que temos muitos jovens licenciados de desempregados de longa duração e temos pessoas de fábrica e de ensino profissionalizante que não encontramos. Eu diria que uma medida urgente é olhar este país, este governo, olhar para todo o ensino, olhar para a realidade das necessidades do nosso país e adaptar uma coisa à outra, porque hoje está desajustado. Achas que as organizações ou as instituições, como por exemplo a ANGE e outras, podem ter algum contributo nisso? Ou pelo menos no desemprego jovem de uma forma geral? Como? Que papel é que tu achas que neste contexto este tipo de instituições pode desempenhar? A ANGE desempenha, e temos que desempenhar um papel por si só, já parte da nossa missão, que é ajudar que alguns dos jovens, inclusive desempregados, possam de alguma forma aproveitar o facto de estarem desempregados e terem as suas ideias, a sua motivação para serem empresários e darem o passo seguinte. Aí claramente temos faz parte da nossa missão esse apoio. E tem que fazer parte da nossa missão esse apoio. Para além disto, obviamente que a ANGE, enquanto até como responsabilidade sua, tem que trabalhar com os agentes do mercado para perceber como é que minimizamos este desemprego jovem. Quando se fala na requalificação, que está sistematicamente a tocar neste assunto, não é? Requalificação das pessoas, tipicamente pensa-se numa espécie de um upgrade académico. Por norma é esse o sentido. Não estava na altura, pegando no que estavas a dizer há pouco, de se pensar num upgrade profissional, mas que no limite possa ser, pondo aqui de alguma forma uma perspectiva um bocadinho mais pejorativa talvez, mas um downgrade académico, ou seja, aquele licenciado de uma área qualquer, na verdade, se ele quiser ter uma ocupação rentável, etc., o que ele tem que fazer é procurar uma atividade diferente daquela que ele tinha ambicionado, mas que pode ser, de facto, interessante para a sua vida profissional. Isso faz todo sentido. E eu acho que, mais uma vez, podia ser uma medida até quase transversal, no aspecto em que, psicologicamente, não costuma ser fácil uma pessoa que tira uma licenciatura depois ir tirar um curso de soldadura para ir para o chão de fábrica. Mas, na verdade, nós é que criámos esse psicológico, essa mentalidade, que hoje é difícil fazer o tal downgrade. Que muitas vezes não é um downgrade, é uma requalificação de profissional e de qualificação própria
para ter um percurso profissional valorizável. Além de que, com a digitalização da indústria, a especialização de muitas dessas tarefas mais tradicionais estão elas próprias a ganhar outro tipo de complexidade, não é? Portanto, até do ponto de vista da competência digital. Isso pode, de alguma maneira, ou poderia, porventura, de alguma maneira, facilitar essa mudança de carreira, não é? Sem dúvida. Quando olhamos hoje, e se calhar estou sempre a referir o mesmo exemplo, mas também é por uma realidade que eu conheço relativamente bem. Quando falamos hoje numa fábrica, no chão de fábrica, seja ela qual for, seja metalomecânica, seja têxtil, seja cortiça, seja o que for, falamos de uma fábrica em que muitas vezes os anteriores trabalhos manuais, hoje as pessoas são quase operadores de máquina. E quando se pretende que esta indústria, e falando muito na indústria 4.0, seja uma indústria digitalizada, com o acesso a máquinas e uma produtividade mais mecanizada, também é preciso que os próprios colaboradores evoluam nesse sentido. Nós não podemos ter colaboradores hoje que não sabem trabalhar com uma máquina, que sabem trabalhar manualmente, mas não sabem trabalhar com uma máquina. Temos que requalificar também o nosso tecido profissional. E as empresas, o que é que podem fazer nesse sentido, nomeadamente as indústrias de alguma dimensão, de algum pulmão financeiro? Podem, de alguma maneira, criar as suas próprias escolas, por exemplo? Têm que criar as suas próprias escolas. Isso é algo que já se está vendo em Portugal ou ainda é incipiente? Poderíamos ter ainda mais foco nisso mesmo, porque, tal como eu estava a dizer, fala-se muito na indústria 4.0, mas não se fala na requalificação dos profissionais para depois estarem aptos para a indústria 4.0, que eu acho que é fundamental e tem que ser em paralelo, porque não vamos digitalizar e automatizar uma fábrica e depois os trabalhadores não sabem trabalhar com as máquinas. Quando são trabalhadores, normalmente são de fábrica que têm alguns anos de fábrica, temos também a requalificar os trabalhadores. E quando falamos em trabalhadores e falamos em indústria, temos que falar também nos funcionários públicos. Porque, tal como uma empresa, os funcionários públicos e os trabalhadores de uma empresa, quando estão no mesmo posto de trabalho há 20 ou 30 anos, têm muita dificuldade em sair da sua zona de conforto. E quando queremos evoluir, temos que sair da nossa zona de conforto. Portanto, acho que é muito importante não só pensar nos profissionais independentes, mas também nos funcionários públicos. Como é que nós conseguimos que eles próprios sejam mais qualificados, tenham uma visão diferente de como evoluir, apesar que isto, obviamente, do lado do Estado tem que ser uma voz comum e que venha de cima para baixo, porque senão são vistos quase como um bicho que quer evoluir dentro da máquina do Estado. Com todos os anticorpos que isso cria. E de outra forma também não temos o Estado a poder evoluir, não é? Claro. Adelino, entrando agora aqui um bocadinho na ANGE, a ANGE fez, salvo erro, 30 anos, recentemente, não é? E de facto há que dizer que foi pioneira a trazer para a sociedade portuguesa o tema do empreendedorismo, dos empresários, nomeadamente do empreendedorismo mais jovem. E eu queria te perguntar se, depois de todos estes anos, qual é a missão que hoje a ANGE tem ou deve ter e se ainda consegue ser uma organização jovem e vocacionada para os mais jovens. Bom, pelo âmbito da própria ANGE, obviamente a resposta mais simples seria tem que estar direcionada para os jovens. A verdade é que a própria ANGE, fazendo 30 anos, hoje estamos com um novo plano estratégico em criação para redefinir o próprio modelo da ANGE e, acima de tudo, como é que nos aproximamos dos jovens empresários. No aspecto em que existem e bem outras associações, tal como nós fomos acompanhando este movimento associativo e empreendedor no nosso país, que evoluiu muito nos últimos 3, 4 anos, e claramente aqui a ANGE tem uma experiência acumulada de 30 anos que tem que saber aproveitar para os próximos 30, ou pelo menos para este mandato deveria saber aproveitar isso. Acho que a principal missão destes órgãos sociais, desta direção, é claramente como é que nós, aproveitando a experiência toda que a ANGE tem nos últimos 30 anos, como é que aproveitamos essa experiência, mas como é que dinamizamos ainda mais a estrutura, para conseguirmos, obviamente, acompanhar todo o setor, todo o ecossistema. Isso é um esforço que temos que fazer.
temos que olhar para dentro da casa e tal como na empresa, e como é que dinamizamos ainda mais as atividades, mas também o nosso nível de pensamento para estarmos atualizados. É isso que temos de fazer. Por outro lado, com uma missão clara, que é continuar a apoiar o empreendedorismo, continuar a apoiar os jovens empresários e, acima de tudo, que estes jovens se revejam na ANGE como o seu interlocutor primário para estes temas. Porque, obviamente, se os jovens se revirem, estamos a fazer um bom trabalho. Portanto, acho que esse é o objetivo último de que, obviamente, queremos fazer um bom trabalho, mas queremos fazer aquilo que os jovens necessitam. E se perceberem que a ANGE o está a fazer e a ANGE tem uma voz ativa para os defender, para criar as condições, que eles tenham também melhores condições para prosperarem, acho que, efetivamente, estaremos a fazer um bom trabalho. E isso concretiza-se em que tipo de programas ou ações que a ANGE... Quais são os programas mais paradigmáticos em que a ANGE está envolvida neste momento? Para nos poderes dar aqui algumas pistas. A ANGE está envolvida, felizmente, em muitos projetos e muitos programas. Um deles, obviamente, que faz este ano 20 anos, a Academia dos Empreendedores, é um marco nesta casa e na sociedade e no empreendedorismo, que estamos inclusive a tentar ver formas de o alargar, formas de lhe dar ainda mais substância. Já apoiamos mais de 3 milhões de jovens nestes 20 anos e queremos apoiar muitos mais. Este é obviamente um projeto muito importante para nós. Dentro da própria ANGE estamos a lançar uma série, somos muito fortes também ao nível da formação, temos um plano de formação e agora vamos reforçar também um plano de formação bastante abrangente e bastante interessante. Por outro lado, temos projetos até mais recentes, como os aceleradores, aqui na sede, o ASA e o SPA, em que temos apoiado bastantes empresas com um acelerador específico mais ligado à vertente tecnológica, que terminou a primeira edição, vamos iniciar agora a segunda edição do SPA, julgo que correu muito bem, neste momento estamos no tour pelo Tel Aviv, Silicon Valley, Berlim. SPA, Startup... Porto Accelerator. E estes programas são programas que julgo que ao nível do Norte e da cidade do Porto, estes aceleradores são algo bastante interessantes. Depois temos um programa lançado já neste mandato, que acarinhamos também bastante, que é o posicionamento estratégico da ANGE, não só ao nível das startups, que é obviamente uma área típica de apoio e de interlocução da ANGE, mas também ao nível das scale-ups, empresas que não são muitas, mas que atingiram o próximo estágio de desenvolvimento, em que já estão estruturadas, já vendem alguns milhões de euros, já levantaram rondas de capital acima de 1 milhão, tipicamente, e que têm um elevado grau de crescimento, e em que, se nós entendermos e olharmos para o nosso ecossistema, não só vemos algumas empresas tecnológicas que estão neste range, como também, olhando para todo os restantes setores, vemos muitas empresas tradicionais, que muitas vezes são esquecidas, e se falarmos na indústria... Podemos beneficiar disso, não é? Exatamente. Essa perspectiva. Fizemos um programa 0, o programa 1 do Scale Up the Growth of Champions, em que é uma aposta clara e uma parceria entre a ANGE e a Câmara Municipal de Porto, e em que trouxemos um especialista internacional, o Vern Harnish, dos Estados Unidos, esteve interligado ao crescimento do Facebook, entre outras empresas, e que tem um grande conhecimento neste range de empresas, neste tipo de empresas. Veio fazer um primeiro curso, em que escolhemos 10 empresas tipicamente scale-ups tecnológicas e 10 empresas tipicamente tradicionais. E acho que esta interligação entre a componente tecnológica e a componente tradicional é fundamental que exista, é fundamental que a ANGE não se esqueça das empresas tradicionais, porque somos abrangentes e somos nacionais. De acordo. Portanto, temos que estar presentes em toda a cadeia de valor, em todos os setores,
e claramente a componente scale-up será uma grande aposta nossa no Já futuro. tens algum tipo de resultados, ou pelo menos algum tipo de indicadores destes projetos, nomeadamente o SPA e o Growth of Champions, alguns dados? São muito recentes, no aspecto em que o SPA terminou há pouco tempo, fizeram agora o tour pelas principais cidades empreendedoras do mundo, e o nível do Growth of Champions, do Scale Up, fizemos a primeira sessão, é um projeto, salvo erro, de 5 sessões, fizemos a primeira há 2 meses e fizemos a segunda sessão semana passada. Portanto, o feedback está a ser muito positivo, resultados específicos, ainda vamos a meio do programa, portanto, resultados específicos gostaríamos de avaliar no final, mas está a ser muito positivo, o feedback é muito bom e acima de tudo estamos a fomentar esta interligação entre a startup, entre as scale-ups tecnológicas e a indústria, com um foco muito específico no futuro. E estamos neste momento também a preparar alguns novos programas, muito direcionados a aceleradores mais ligados à componente de moda, ou algo muito específico que queremos trabalhar nos próximos meses e achamos que... Até porque uma dos projetos em que a gente está envolvida, não referiste, mas precisamente ligado à moda, por isso é que me lembrei, o Portugal Fashion é uma das bandeiras mais antigas da ANGE. Qual é o futuro do Portugal Fashion? Portugal Fashion, eu diria que tem uma consistência e está muito consolidado no tempo. Acho que está efetivamente na hora também de se reinventar. Como é que aproveitamos todo o investimento que é feito nas ações em Portugal e nas ações internacionais, com muito sucesso nos últimos anos, mas como é que aproveitamos este investimento e damos-lhe mais substância? E isto pode passar? Não, passará por, ao conceito dos desfiles, agregarmos não só a componente fashion, mas também o design e o lifestyle. E quando falamos em design e lifestyle, estamos a abrir mercados, estamos a abrir empresas, estamos a abrir o leque de uma forma muito mais abrangente. E aproveitar, já que vamos a uma semana de moda em Nova Iorque, fazer o que melhor se faz no país nestas áreas e levar também a esses locais e aproveitar a grande exposição mediática que lá temos para mostrar no exterior o que de bom se faz no nosso país. Lino, eu espero não cometer nenhuma inconfidência, mas no discurso de tomada de posse, ou pelo menos, que tiveste num jantar depois para os órgãos sociais, vincaste a importância de cada um interpretar o seu mandato com o espírito de serviço à ANGE. Queres dizer-nos qual é, a tua perspectiva deste serviço a uma associação, e em concreto à ANGE, e porque é que tu te decidiste meter nesta aventura que é a ANGE, em paralelo com a tua atividade profissional? Sim, efetivamente eu assumi este papel muito como espírito de missão. Felizmente, não é por me querer gabar ou interpretarem dessa forma. Também acho que temos de alguma forma dizer as coisas e sê-las como são e responsabilizar-nos e gostar da forma como as dizemos. Eu felizmente, a nível profissional, tenho muita coisa para fazer e as coisas felizmente também me correm bem. Não tinha necessidade nenhuma de ser presente à ANGE, nem faço as coisas para ter o título ou dizer que fui presente à ANGE. Não me meto de todo nelas com esse objetivo. Portanto, a minha vinda para a ANGE foi unicamente como espírito de missão. E, portanto, o que eu peço a todos aqueles que me acompanham é que tenham a mesma perspectiva, a mesma visão. Foi nesse sentido que pedi a todos os órgãos sociais que, já que cá estamos e que fomos eleitos, que não façamos figura de corpo presente, façamos figura de ajudar e darmos de nós à casa. Não é fácil, por todo o tempo que temos que despender, mas as coisas têm que ter um sentido e têm que ter um objetivo, têm que ter uma consequência. E a partir do momento, nas coisas em que eu me meto para fazer melhor e construir. E acho que é nesse espírito de missão e de construção que eu aceitei, que espero que todos os outros que me acompanharam que também o façam. Muito bem. Entrando agora numa outra dimensão mais pessoal, queres-nos dizer em que é que consiste a tua atividade empresarial e como é que chegaste ao que estás a fazer hoje? Queres-nos, dar aqui algum contexto, por favor?
Sim, o grupo foi fundado pelos meus pais em 1980, muito direcionado numa fase inicial, até pelo percurso anterior do meu pai, para reservatórios mais para a indústria alimentar, depois uma transformação mais para a componente petróleo e gás, muito focado nos tanques de armazenagem de gás e combustíveis a posteriori para o nosso país e para a exportação, até que ganhou uma dimensão, diria que já significativa. Somos líderes europeus no fabrico de tanques de gás e depois com a entrada, até somos eu e a minha irmã e o meu irmão, dos filhos no negócio, acabou primeiro a minha irmã estar mais direcionada a esta componente mais tradicional e que o meu pai fundou do petróleo e gás e dos tanques. Depois, com a entrada do meu irmão, o meu pai acabou por direcionar cada filho para uma área distinta de negócio. O meu irmão assumiu a parte de transportes, de cisternas de transporte de rodoviário de gasolina, água, gás, inclusive comprando a anterior empresa em que ele esteve antes de fundar a sua própria empresa, Metaloboga. Comprou essa empresa de fabrico e o meu irmão ficou à frente dessa área de negócio. E quando entrei eu em 2004, 2005, estive envolvido em algumas áreas dentro do grupo, principalmente na parte mais tradicional dos tanques, a conhecer um pouco do grupo, e depois acabei por lançar, antes disso, o meu pai investiu também numa fábrica, uma nova fábrica para torres eólicas, fabrico de torres eólicas em 2005, e com a minha entrada acabámos por avançar também com uma área específica para as energias renováveis, que foi crescendo também bastante, muito direcionado no início para a componente de investimento em projetos de eólicos, solares, hídricos, e depois também com a componente industrial do fabrico das torres eólicas acabámos por, em 2012, fazer uma fusão numa única unidade de negócio dedicada a renováveis, com investimento e fabrico, hoje cada vez mais dedicada unicamente a fabrico, e estas três áreas acabaram por crescer bastante e ter hoje projetos bastante aliciantes. Essa divisão essa separação em três áreas de negócio, ou pelo menos três áreas de negócio, pelo que eu percebo, cada uma entregue a um dos filhos, é uma forma pragmática de gerir potenciais conflitos que muitas vezes acontecem no seio das empresas familiares? Julgo que foi uma forma inteligente de evitar, obviamente, que isso aconteça. Nós, na família, felizmente, estamos muito bem, mas tendo em consideração que os próprios filhos, cada um já tinha a sua própria área de negócio e que todos nós temos um espírito empreendedor bastante forte, que gostamos de fazer, gostamos de construir. O meu pai sentiu um pouco essa necessidade, inclusive exatamente para definir uma solução futura, porque estas coisas com empresas familiares normalmente têm alguns problemas de sucessão e problemas de partilha de negócios, e existindo uma clara divisão e uma clara responsabilidade de cada um numa área específica, obviamente ajuda bastante a uma solução futura, e acho que é uma forma muito inteligente das coisas serem bem feitas. Em vida, meu pai ainda é relativamente novo, mas achou que este seria o melhor modelo para fazer uma sucessão, definir um modelo de negócio futuro, e cada um dos filhos tem que gerir o seu negócio para as coisas boas, para as coisas más. Tu tinhas alguma alternativa a ser empresário, nascendo numa família com esse DNA? É assim, alternativa todos temos que ter no aspecto, pelo menos por necessidade, não é? Se não tivesse um pai com uma ligação industrial e empresarial muito forte, muito provavelmente também buscaria o meu caminho na área empresarial. Foi, obviamente... Mas era uma coisa, enfim, desde miúdos que vocês eram quase que educados para seguirem as pisadas dos vossos pais, ou foi uma coisa que surgiu naturalmente? Eu acho que surgiu naturalmente, se calhar muito influenciado no meu inconsciente, exatamente, no meu inconsciente pelo grande espírito empresarial que o meu pai tem, que obviamente terá influenciado toda a minha infância. A empresa foi fundada em 1980, nasci em 1981, portanto cresci
com todo este espírito que obviamente ajudou a eu querer também ser empresário e meter as mãos no negócio. E começar como numa situação, enfim, diferente de quem começa do zero, já entraste num barco já de alguma dimensão, isso é bom, é mau? Que dificuldades pode acarretar? Que vantagens é que também traz? Contrariamente ao que dizem, eu acho que tem uma facilidade imediata, que é muitas dores de quem lança o seu próprio negócio não existem, porque o negócio já está lançado. Portanto, acho que essas dores iniciais facilita bastante já existir um negócio na família ou termos um negócio. Por outro lado, acho que essas dores muitas vezes também são essenciais para nós valorizarmos aquilo que estamos a fazer, porque quando as coisas podem aparecer feitas e nós entrarmos num processo, entramos no comboio a meio, ou entramos com uma grande determinação e com uma grande vontade de fazer mais e melhor, ou se for para entrar, para fazer mais do mesmo, acabamos por perder a ambição e a perder a capacidade de trabalhar e de fazer, que muitas vezes leva a que as coisas corram mal. Portanto, eu acho que tem coisas boas, tem coisas más. No mundo perfeito não existe. Mas claramente essas dores de crescimento são importantes, como por outro lado, depende muito também com o espírito e com o mindset em que entramos nas coisas. O que é que na tua família foi feito, ou tu porventura agora já fazes, para não perderes esse drive, ou para, enfim, o teres mal começaste? Alguma coisa que foi, alguma dica que deixes aqui para quem tem uma situação de género ou que possa vir a ter? Eu acho que é importantíssimo termos sempre o espírito de startup. Como é que isso se consegue? Consegue-se com princípios básicos, que é muito de mentalidade, é muito de motivacional. Nós temos algumas máximas na empresa, inclusive estamos agora a redefinir também um novo plano estratégico na nossa área de renováveis, e fizemos um brainstorming interno para perceber quais é que são os nossos valores, porque é importante não só que a gestão diga como é que eu gostaria que as coisas, qual é que eu gostaria que fosse o mindset, mas também é importante perceber como é que os colaboradores acham que é esse mindset e o que é que nos reconhece enquanto empresa. E claramente, alguns pontos que saíram foi a ousadia e determinação. Eu acho que estas duas palavras têm que estar sempre presentes, no aspecto em que temos de ser determinados. A vida não é fácil para ninguém, e muito menos se não trabalharmos, se não formos dedicados. Portanto, acho que a determinação em queremos fazer as coisas, em queremos ser mais, em ser melhores, é fundamental. E ter a ousadia para achar que o mundo não tem limites. Se nós acharmos que o mundo não tem limites, com mais facilidade saímos da nossa zona de conforto, com mais facilidade fazemos coisas novas, coisas melhores, e acho que essa filosofia está presente dentro da ASM e deveria estar presente em todas as empresas que queiram ter um drive muito próprio. Tu tens 36 anos, começaste já há uns anos a trabalhar na empresa que o teu pai fundou. Presumo que ainda hoje tenhas que liderar pessoas que são mais velhas do que tu, mas há 10 ou 12 ou 14 anos atrás isso era seguramente mais visível. Como é que o que é que se pode fazer para se ganhar autoridade própria e não só aquela autoridade formal de ser o filho do patrão? O exemplo. Acho que o exemplo é fonte de todo o respeito e das pessoas reconhecerem que o filho do patrão também faz coisas boas e o filho do patrão está aqui para liderar, para ajudar as pessoas e para construir. Quando o filho do patrão não tem essa capacidade de ter as pessoas consigo e num conjunto global percebermos para onde é que queremos ir, será muito mais difícil reconhecerem-lhe essa autoridade. Portanto, acho que o exemplo, a capacidade de dar o exemplo e a capacidade de construir, ter um pensamento positivo e de construir e de querer que todos os outros que trabalhem consigo tenham este pensamento e estejam sintonizados, é fundamental para respeitarem e para fazerem, para construírem juntamente todos em conjunto. Tu vês-te mais como empreendedor ou como gestor, se é que esta dicotomia faz algum sentido, mas gostas mais e vês-te mais, ou gostas ou vês-te a ter que fazer mais uma coisa ou outra?
Eu sou, diria que de longe, mais empreendedor do que gestor. Quando nós olhamos para uma organização e entendemos tem que haver pessoas para liderar, tem que haver pessoas para gerir, tem que haver pessoas para executar, eu claramente revejo mais na componente empresarial de empresário, de empreendedor. O que não quer dizer que não faça toda a componente de gestão que tenha que fazer, delegando numa excelente equipa que também tenho. Portanto, acho que é fundamental entendermos naquilo que somos bons, naquilo que não somos tão bons e rodear-nos dos profissionais, cada um na sua própria área, que complemente as nossas lacunas e da organização também. Como é que tu fazes essa avaliação enfim, para concluires aquilo em que és melhor e que és pior? E como é que tu revisitas isso de vez em quando? Se é que revisitas? Não é fácil, mas a partir do momento em que temos também zonas e áreas em que claramente ou gostamos menos, ou quando as fazemos e quando delegamos entendemos que outros se calhar até as fazem melhor do que nós, acho que é um bom sinal de que estarão melhor entregues outras pessoas. Acho que a capacidade de gestão tem que ser muito direcionada para a capacidade de supervisionar, de perceber se as coisas estão bem, se não estão bem, como é que as alteramos, como é que as melhoramos, mas dar autonomia às pessoas para também as poder fazer. E acho que esse é o contexto que ajuda a que efetivamente aconteça. Tu ainda consegues acompanhar o chão de fábrica ou já estás só em coisas muito high level? E como é que, se isso acontecer, não perdes contacto com a operação? Numa indústria é fundamental o chão de fábrica. Portanto, quando o coração tem uma arritmia, é importante que toda a organização saiba, é importante agirmos. Portanto, e muitas vezes é mais importante garantirmos que não há arritmias do que depois reagir quando elas acontecem. Portanto, eu não sou uma pessoa em que todos os dias vá ao chão de fábrica, porque tenho profissionais excelentes a trabalhar comigo, mas sou uma pessoa que gosta de saber os resultados do chão de fábrica. Portanto, temos métodos de report e de acompanhamento de produção que com facilidade sei, e pela proximidade que eu também tenho às pessoas, sejam elas quais forem, também consigo compreender muito bem como é que as coisas estão a correr quase que diariamente ao nível do chão de fábrica. Não tendo uma presença assídua no chão de fábrica, e tendo uma visão global do negócio, para mim também é muito importante os pormenores diários e, acima de tudo, de eficiência e de resultados, porque ao fim do dia vivemos com resultados. E acompanho bastante os resultados, mais do que a operação diária. Disseste há pouco que eras mais empreendedor do que gestor, mas tendo que manter naturalmente essa veia de gestor. O que é isso, ser empreendedor? Ou melhor, o que é que tu achas que alguém tem que ter ou ser para ser um empreendedor que queira ter algum tipo de êxito? E o que é que uma empresa também deve ser e ter para que possa ser um negócio bem sucedido? Eu comentei há pouco e que complementa esta minha resposta, que é, efetivamente, seja um gestor, seja a visão empreendedora que tenho, é fundamental, primeiro, ter um pensamento positivo e de construir. Não gosto nem de pessoas, nem de projetos que sejam muito baseados no hábito, das pessoas estarem na rotina, nas pessoas estarem cómodas com aquilo que estão a fazer. Tem que pensar sempre, lá está, com ousadia, com determinação, como é que nós melhoramos, o que é que fazemos mais. E isso claramente que me caracteriza, que é estar sempre a pensar em coisas novas e complementares. Numa visão de longo prazo, que infelizmente muitas vezes não existe numa visão inclusiva, governamental e política, se calhar muitas vezes também não tenho capacidade para isso, capacidade em termos de visão e de mandatos para o conseguir fazer. Mas acho que é muito importante uma visão de longo prazo, como é que nós pensamos daqui a 10 anos, como é que gostaríamos de estar, e com um pensamento quase que sem limites. Temos muita tendência no nosso país de andar de cabeça baixa.
que não somos tão bons como os outros. E acho que hoje isso cada vez mais está a alterar. Nós somos tão bons como os outros, ou melhores, e se conseguirmos ter uma mentalidade e um pensamento de que eu vou fazer e ter a ousadia de achar que eu vou conseguir e vou fazer mais, acho que isto nos vai dar o drive para todos os dias conseguirmos fazer algo diferente e algo melhor e construir ainda mais. Acho que este mindset acho que é fundamental para se conseguir ser empreendedor. Excelente. Adelino, enfim, estás ainda numa fase muito inicial da tua carreira, espero eu, porque também tenho 36 anos, mas de alguma forma pergunto se de alguma forma pensas no teu legado e o que é que gostavas de ir construindo e um dia deixar. Que legado é esse? Mais do que... Até este legado é normalmente... O pensamento de legado surge quando começamos a ter filhos. E felizmente já tenho 2 filhos maravilhosos. E o legado, acima de tudo, mais do que bens materiais ou mais do que empresas, para mim o legado é deixar a capacidade de trabalho, a capacidade... as pessoas reconhecerem que eu fiz coisas boas, seja na área, seja a nível profissional, que eu deixo esse legado, nomeadamente aos meus filhos, que reconheçam no pai a capacidade de trabalho, a honestidade, fazer as coisas com drive, com motivação e empenho. Acho que se nós tivermos este mindset, as coisas acabam por acontecer e esse legado acaba por existir e as pessoas reconhecê-lo em nós. Portanto, acho que mais do que disto, acho que é mais importante, inclusive, do que deixar um grande grupo empresarial que poderá surgir, e obviamente tem que ser um objetivo pensarmos dessa forma, mas mais do que a componente empresarial, sabermos que fomos um excelente empresário com estes valores de base. Até porque as empresas e os grupos empresariais hoje estão bem e amanhã podem não estar. Claro. Tu alguma vez pensas, fazes o exercício de, enfim, imaginares a tua vida, se de repente a tua empresa que está tão bem, deixar de estar? Faz esse exercício e de alguma forma pergunto-te como é que tu te preparas psicologicamente para uma eventualidade dessas, se é que o fazes alguma vez. Faço quase todos os dias e tem que ser isso que temos de fazer, porque é isso que nos vai dar a vontade de mudar as coisas e de fazer melhor. Se não ficas demasiado confortável. Fico demasiado confortável e é o conforto que muitas vezes traz os problemas. Se nós pensarmos, tenho aqui um problema, este problema pode ser grave, pode acontecer, eu vou atacar logo o problema para que isso não aconteça. Se nós somos muito confortáveis e deixamos as coisas correr, até porque achamos que correm bem, o correrem bem hoje não quer dizer que correm bem amanhã. E este conforto de acharmos que estamos sentados na cadeira e as coisas vão acontecendo é a forma mais fácil de correr mal. Portanto, acho que é muito importante, quase todos os dias, percebermos isto pode acontecer, o que é que eu consigo melhorar hoje para que isso não aconteça. Que hábitos, rotinas, práticas é que tu tens ou segues para manteres o teu drive, para manteres esse foco, para manteres essa ambição, uma boa capacidade de trabalho, até porque tens de dividir em várias frentes, familiarmente, empresarialmente, também do ponto de vista associativo. O que é que tu fazes? Como é que é a tua semana típica ou o teu dia? Como é que tu trabalhas o teu estado mental, o teu corpo, etc., para conseguir estar na melhor versão de ti? Não há um formato nem ideal nem standard. Uma semana é sempre diferente da outra. Mas há algumas coisas que tu mantenhas para género, enfim, seja prática desportiva ou outro tipo de prática, para tu conseguires manter o máximo da tua energia? Infelizmente, não tenho praticado tanto desporto quanto gostaria. Para mim é fundamental os fins de semana. Normalmente, todos os domingos à tarde trabalho, o que é importante, inclusive para estar no escritório sem ninguém, para conseguir preparar a semana, para conseguir fazer coisas que normalmente durante a semana não conseguimos fazer. Para mim esse momento é importante, como é muito importante o sábado com a família e o domingo de manhã e o almoço com a família. Isto acaba por ajudar a criar, a relaxar a própria mente, o próprio corpo e acima de tudo, a criar a motivação para que as coisas aconteçam. Por outro lado, pensando sempre um pouco à frente, lá está, como é que nós criamos coisas novas, como é que dentro do grupo empresarial
com alguma dimensão, mas ainda relativamente pequeno, como é que nós pensamos em crescer, como é que pensamos em novos negócios e temos esta mentalidade interna de apontar ao céu para chegar às nuvens. E é um bocadinho clichê, mas a verdade é essa. Como é que nós fazemos sempre coisas melhores? E acho que isso acaba por criar motivação própria e com muito esforço que nós na empresa neste momento estamos debaixo de água, é verdade, com muitas horas de trabalho, mas ao fim do dia ou ao fim da noite, porque saímos lá muitas vezes a más horas, entendemos que estamos a construir algo em conjunto. E eu acho que isto é mais importante, eu com os meus colaboradores, que estamos a construir algo em conjunto. E acho que isto nos motiva muito. Acho que é uma excelente forma de terminarmos esta nossa conversa. Muito obrigado pelo teu tempo, pelas enfim, lições tão interessantes que aqui nos deixaste, a tua visão sobre o mundo e sobre o empreendedorismo. Eu retinha desde logo duas palavras do Adelino Matos: ousadia e determinação. Foram palavras que repetiu mais que uma vez. Eu identifico-me particularmente com elas, portanto, marco-me e estou certo que também o marcarão desse lado e, portanto, muito obrigado pela sua atenção. Marcamos encontro numa próxima conversa com outro empreendedor. Até lá, bons negócios.